Pashandi Javana Sihamaha Vaishnavahaya Tatashana. Mesmo um grande ateu que ouça o Shri Chaitanya Charitamrita torna-se imediatamente um grande devoto. Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda Jaya Jaya Shri Chaitanya Jaya Nityananda Jaya Dvaita Chandra Jaya Gaura Bhakta Vrinda. Krishna Samyena Hetamra Madhurya Shwadana Bhakta Bhavikaritamra Madhurya Charvana. Aqueles que se consideram iguais a Krishna não podem saborear a doçura do Senhor Krishna. Só se pode saboreá-la através do sentimento de servidão. Shastrera Siddhantae Vigera Nubhava Mudha Lokanahi Jane Bhavera Vaibhava. Esta conclusão das Escrituras reveladas é também a compreensão de devotos experientes. No entanto, tolos e patifes não podem entender as opulências das emoções devocionais. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Srila Prabhupada. Uma pessoa que se liberta e obtém a forma sarúpia de liberação, forma espiritual, exatamente como a de Vishnu, não tem possibilidade de saborear a relação dos associados pessoais de Krishna em suas trocas de doçura. Os devotos de Krishna, contudo, em suas relações amorosas com Krishna, às vezes esquecem suas próprias identidades. Às vezes consideram-se unos com Krishna e, todavia, saboreiam doçura transcendental maior ainda dessa maneira. As pessoas, em geral, unicamente devido à sua tolice, tentam tornar-se senhores de tudo, esquecendo-se da doçura transcendental de servidão ao Senhor. Entretanto, quem é realmente avançado em entendimento espiritual pode aceitar a transcendental servidão ao Senhor sem hesitação. Bhakta Bhava Angikari Balarama Lakshmana Advaita Nityananda Shesha Sankarshana Krishnera Madhurya Rasamrita Karipana Sei Sukhe Mata Kichuna Vijane Ana. Baladeva, Lakshmana, Advaita Acharya, Senhor Nityananda, Senhor Shesha e Senhor Sankarshana saboreiam as doçuras nectárias da bem-aventurança transcendental do Senhor Krishna, reconhecendo-se como seus devotos e servos. Todos eles enlouquecem com essa felicidade e não conhecem nada mais. Anira Achukarya Apane Shri Krishna Apana Madhurya Apane Haila Sastrina Satrishna. Para não falar de outros, mesmo o próprio Senhor Krishna fica sedento de saborear sua doçura transcendental. Por isso que ele aparece como Srimati Radharani e Krishna, uma pessoa só, o Senhor Chaitanya, para saborear exatamente essa relação aí, de servidão de Radharani. Saborear o que Srimati Radharani saboreia. Swamadurya Shwadite Karena Jatana Bhakta Bhavavinu Nahe Taha Ashwadana. Ele procura saborear sua própria doçura, mas não pode fazê-lo sem aceitar as emoções de um devoto. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Shri Prabhupada.
Krishna desejou saborear a doçura transcendental de um devoto e por isso aceitou o papel de um devoto aparecendo como Shri Krishna Chaitanya Mahaprabhu. Haribo! Shri Chaitanya Charitamrita Ki Jai. Srimad Bhagavatam, canto 7, capítulo 13, verso 20. O comportamento da pessoa perfeita. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Shri Narada Uvacha. Shri Narada Uvacha. Saitham Daityapattina. Saitham Daityapattina. Pariprishto Mahamuni. Pariprishto Mahamuni. Smayamanastamabhyaha. Smayamanastamabhyaha. Tadvakamrita jantrita. Tadvakamrita jantrita. Sri Narada Uvacha. Shri Narada Uvacha. Saitam Daityapatna. Saitam Daityapattina. Pariprishto Mahamuni. Pariprishto Mahamuni. Smayamanastabhyaha. Smayamanastamabhyaha. Tatvagya yantrita. Tadvakamrita jantrita. Shri Narada Uvacha. Saitam Daityapattina. Pariprishto Mahamuni. Smayamanastamabhyaha. Tadvagamrita yantrita. Tradução, vamos repetir. Narada Muni prosseguiu. Narada Muni prosseguiu. Ao ouvir as perguntas que Prahlada Maharaja, o rei dos Daityas, lhe oferecera, a pessoa santa, ficou cativada com esta chuva de palavras nectárias. E com um sorriso nos lábios, respondeu à curiosidade de Prahlada Maharaja. Verso 21. Shri Brahmana Uvacha Vedam Asura Shreshtaha Bhavam Nanu Aryasam Mata Iho Paramayor Nrinam Padani Adhyatma Chakshusha. Tradução, vamos repetir. O Brahmana Santo disse, ó melhor dos Asuras, Prahlada Maharaja, que és reconhecido, pelos homens avançados e civilizados, estás a par das diferentes fases da vida, porque teus olhos são intrinsecamente transcendentais, e com eles podes ver o caráter de um homem, e assim
E assim, conhecer com toda a clareza os verdadeiros resultados de se aceitar e rejeitar as coisas. Significado dado por sua divina graça, Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada Ki Jaya. Devido à sua visão pura, associada ao serviço devocional, um devoto puro como Prahlada Maharaja pode entender as mentes alheias. Um devoto como Prahlada Maharaja não encontra dificuldade alguma em estudar o caráter de outro homem. Narayanam namaskritya naram chaiva narottamam devim saraswatim vyasam tato jayamuriraye Shri Chaitanya manobhistam vistapitham jena bhutale swayam rupakadat mahyam dadati swapadantika. Rei Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Canta Radha Canta Namostute. Shri Narada Uvacha Saitham Daityapatina Paripristo Mahamuni Smayamanastamabhyaha Tadvarhamrita Dyantrita. Narada Muni prosseguiu. Ao ouvir as perguntas que Prahlada Maharaja, o rei dos Daityas, lhe endereçara, a pessoa santa ficou cativada com esta chuva de palavras nectárias e com um sorriso nos lábios respondeu à curiosidade de Prahlada Maharaja. Shri Brahmana Uvacha Vededam Asura Shreshtha Bhavam Mananu Varyasamata Iho Paramayor Narinam Padaniya Dhyatma Chakshusha. O Brahmana Santo disse: ó melhor dos Asuras, Prahlada Maharaja, que és reconhecido pelos homens avançados e civilizados. Estás a par das diferentes fases da vida, porque teus olhos são intrinsecamente transcendentais e com eles podes ver o caráter de um homem e assim conhecer com toda a clareza os verdadeiros resultados de se aceitar e rejeitar as coisas. Muito profundo, muito profundo, muito profundo sob vários aspectos esse diálogo aqui de Prahlada Maharaja com o Brahmana Avaduta Paramahansa. Nós costumamos, antes de começar a falar o Bhagavatam, Bhagavad Gita, antes de começar a tentar pregar, falar a filosofia Vaishnava, a agradecer o mestre espiritual, o vidente da verdade, justamente assim: Om Jnana Timirandasya Jnananjana Shalakaya Chakshuru Militan Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Isso aí quer dizer que nós nascemos na mais profunda ignorância. Todo mundo nasce na mais profunda ignorância, na maior escuridão. Todo mundo nasce sem saber de nada. Nasci na mais profunda ignorância, sem saber de nada, sem entender nada.
Mas meu mestre espiritual abriu meus olhos com o archote do conhecimento, com a luz do conhecimento. Srila Prabhupada aqui. Jai. Portanto, ofereço minhas reverências a tal mestre espiritual, a esse mestre espiritual. Esse é o sentido de tudo aqui. É isso. Essa é a história aqui. Prahlada é filho de um grande demônio, né? Filho de um grande demônio, filho de Hiranyakashipu. E foi iluminado por Narada Muni, pelo mestre espiritual. E Prahlada, em sucessão discipular, é um mestre espiritual autêntico, fidedigno para todos nós. Tanto é que o nosso guru, Shiksha, nosso guru, instrutor, o guru de todos, Srila Prabhupada, cita Prahlada, citou o diálogo de Narada Muni com Yudhishthira Maharaja, né? Que foi contado por Vyasadeva, e que contou essa história aqui, que Narada Muni contou, sobre o encontro de Prahlada com esse Paramahansa Avaduta, esse Brahmana erudito. E assim, todos em sucessão discipular vão se iluminando, não é assim? Não é assim? Aí, como falávamos ontem, citando o que Shri Chaitanya Mahaprabhu enfatizou, que Bhavi Parkivanyasa, Shudra Genenaya, Ei Krishna Tatuaveta Sei Guru Raya. Nós nascemos na mais profunda ignorância e não importa o nascimento que tivemos. Não importa. Quando nascemos todos em ignorância. Todos sem visão nenhuma, sem compreensão alguma. Mas se formos bem orientados, se formos bem guiados, se aceitarmos um mestre espiritual que é um Tatuaveta, um vidente da verdade, vamos ter toda a nossa ignorância erradicada e vamos ter os olhos bem abertos para a realidade. Os olhos que vêm através do conhecimento transcendental. Os olhos que veem a verdade. Então, Padaniya Dhyatma Chakshusha. É isso aí. É isso aí. Os olhos que são intrinsecamente transcendentais, que foram iluminados, que então veem as coisas como elas são. Não vê mais nada através da visão nossa de almas condicionadas, que tem sentidos imperfeitos. Não, veem através da visão do mestre espiritual liberado, que não tem sentidos imperfeitos. Né? Tem. O mestre espiritual liberado, que não é Nityavada, a Nityasiddha, ele não é Brahma, não é Pramada, não é Vipralipsa e nem Karanapatava. Ele não está sujeito a erro, ele não se ilude, ele não engana ninguém e nem tem sentidos imperfeitos, porque ele é transcendental. Essa é a diferença do mestre espiritual. Às vezes um cristão fala assim, de boca cheia, né? Jesus Cristo é o caminho, é a verdade, é a vida, ninguém vai ao Pai senão por Ele. E é verdade, só que por que não seguem então, e ouvem e seguem mesmo? Porque também vão realmente alcançar o Pai. Vão alcançar o reino de Deus. É verdade. É verdade. Então o que não aprendemos no cristianismo é como se aproximar de tal pessoa liberada, de tal pessoa pura, transcendental. Mas com os Vedas nós aprendemos. Com o Bhagavata nós aprendemos. Estamos vendo aqui.
Com o Bhagavad Gita aprendemos, Krishna falou, Vidi pranipatena, pariprashnena sevaya. Upadekshanti te jnana jnanastapa darshanaha. O vidente da verdade pode dar a verdade. Quem tem a verdade pode dar a verdade. Ninguém pode dar o que não tem, só quem tem pode dar o conhecimento transcendental. Então assim é o mestre espiritual, por isso que Krishna fala, quer entender a verdade? Quer me entender? Porque essa é a meta última para o ser humano, entender a minha verdade absoluta, última, a pessoa suprema, se aproxima de quem tem ela, de quem conhece ela. Se aproxima com um espírito favorável, positivo, submisso, humilde, indagando dela para aprender com ela. Então Krishna falou, tente aprender a verdade aproximando-te de um mestre espiritual fidedigno, autêntico. Indague, pratena e pariprashnena, se aproxime e indague. Indague dele submissamente, mas não fique de braços cruzados. Sevaya, sirva-a. Sirva-a, seja um servo dele. Porque essa é a forma de reconhecermos com toda a gratidão possível, toda a gratidão do mundo, o quanto estamos ficando endividados com essa pessoa que está nos tirando da ignorância. Não é assim? Então esse é o processo de adquirir conhecimento, esse é o processo de se iluminar, esse é o processo de se entender as coisas como elas são. E não importa que às vezes seja uma mera jigyasa, curiosidade. Aqui é uma curiosidade de Prahlada, não é uma curiosidade? Prahlada está curioso para saber como o Brahmana erudito Paramahansa, completamente situado em transcendência, completamente indiferente a essa existência material, a esse corpo, e estava gordo e brilhante. Era só uma curiosidade, mas ele satisfez essa curiosidade se aproximando da pessoa certa, indagando submisso e humildemente, e assim ele foi informado da verdade. E é assim que nós devemos fazer, até nas nossas mínimas curiosidades. Isso demonstra se a pessoa é um devoto ou não. Isso significa que a pessoa é devota. Se ela é devota, ela é assim. Krishna fala no Bhagavad Gita, antes desse verso do Bhagavad Gita, onde Krishna fala aqui, Chaturvidha bhajanti man, Jana, Sukritino, Arjuna, né? Artha, Jigyasu, Artharti, Brahmacharya, Gyanacha, Bharatashabaha. Antes de Krishna falar esse verso, um pouco antes, ele falou um outro verso, que esses 4 tipos de pessoas são, sem dúvida, magnânimas. São meus devotos. Quem são esses 4 tipos de pessoas? Quem são? Aquele que quando está aflito, busca apaziguar a sua dor, apaziguar a sua aflição em Deus, e em nada mais. Artha. Aquele que tem curiosidade, aqui, ó, que está curioso, Jigyasu, também busca satisfazer essa curiosidade em Deus. O representante de Deus fala tudo que Deus sabe. O representante de Deus dá a Deus. O representante de Deus ilumina. Ilumina. Porque, como falei no começo, ele não é uma alma sujeita a erro. Ele não é uma alma que pode cair em ilusão. Ele não é uma alma que engana alguém porque tem algum interesse. Não, ele não engana ninguém. Ele é completamente arjavan, honesto. Ele não quer enganar ninguém, muito pelo contrário. E quando ele analisa as coisas, ele não tem sentidos imperfeitos. Então ele não é diferente de Krishna. Por isso ele é alguém para ser seguido. Ele é o Acharya. Acharya man vidyarya navamareta kariti namachabudya suyeta savadeva mayoguru. Por que o mestre espiritual não pode ser visto como uma pessoa comum, como um homem comum? Por quê? Porque ele não é um homem comum.
E aí nesse verso fala que Bhagavatam fala que saiba que o Acharya, essa pessoa que é um exemplo, sou eu mesmo, não é diferente de mim. Ele reúne tudo isso que acabamos de falar. Não tem sentidos imperfeitos, não engana ninguém, não cai em ilusão e não comete erros. Ele tem todas as qualidades dos semideuses reunidas no caráter dele. Ele tem todas as qualidades de Krishna evidenciadas no caráter dele. Por isso Krishna falou, saiba que o Acharya, essa pessoa que é um exemplo para todos, que age como um exemplo para todos, sou eu mesmo. E que é uma grande ofensa ver tal alma como um homem comum. E muito mais ofensivo ainda, muito mais grave é ofender tal pessoa, destratar, ofender. Então essa é a maneira de se entender a verdade, se aproximando de um mestre espiritual que tem a verdade, de se iluminar, tirando toda a nossa visão material, toda a cortina de Maya que cobre a nossa visão, com a verdade, com o archote do conhecimento dado pela alma liberada, pelo mestre espiritual. Essa é a tônica. Então Krishna fala nesse verso do Bhagavad Gita que certamente esses 4 tipos de pessoas são meus devotos. Aquele que quando está aflito se abriga em mim, aquele que quando quer satisfazer a curiosidade busca a satisfação dessa curiosidade em mim, e aquele que quando está durando kid, sem grana, na maior dificuldade econômica, dureza na vida, não tem nenhuma vergonha nisso, busca socorro em Deus, harta de guiar-se e hartar-te, o que quer dinheiro, o que quer sair da dificuldade material. Esses 3 são almas magnânimas, devotos. Aí Krishna fala, mas certamente desses 4 aí, esses 3 são meus devotos. Claro que são almas magnânimas, são almas que são piedosas, por isso me buscam. Chaturvidava Jantiman, 4 tipos de pessoas se rendem a mim. Só que dentre essas 4, a mais avançada é a que busca favoravelmente, espontaneamente, sair da ignorância, conhecimento de Deus, busca conhecimento. É o Gyani. É o Gyani. Então imagina, todos são devotos de Krishna. E Krishna fala nesse verso que isso satisfaz tanto ele buscar conhecimento dele, que ele vê essa pessoa como se essa pessoa fosse ele próprio. Ele vê esse devoto como se esse devoto fosse ele mesmo. Krishna fala isso. Então imagine só o poder disso. E a retidão desse caminho, a clareza. Esse é o caminho certo, não tem outro. Não tem outro caminho. Esse é o caminho correto, essa é a verdade. Por isso, qualquer um, independentemente do nascimento, já que todos nascem em ignorância mesmo, qualquer um vai valer quanto pensa. Cada um vai ser o que se tornou. Não porque nasci rico, então logo sou importante. Porque nasci filho de Brahmana, logo sou Brahmana. Porque nasci numa casta superior, logo sou superior. Não. Cada um vai ser o que ele evidenciar no seu dia a dia, no seu cotidiano, no seu caráter. E qualquer um pode se tornar um vidente da verdade se seguir os passos dos videntes da verdade. Qualquer um. Então, o próprio patrono do movimento da consciência de Krishna, Swarupa Goswami, falou isso. Tasmat Gurum Prabhadyeta Jigyasu Shreya Uttama. Tem qualquer curiosidade? Quer satisfazer a curiosidade última? Shreya Uttama. A melhor coisa que tem é se aproximar do mestre espiritual, que é um vidente da verdade, submisso e humildemente, indagar dele para se iluminar e pagá-lo com o serviço. Esse é o caminho. Essa é a maneira. É assim que alguém alcança visão transcendental.
É assim que alguém passa a ver através dos olhos do mestre espiritual, que são os olhos dos Vedas, que são os olhos sem nenhum resquício de ilusão, vendo a verdade. Prakritya Tamasavri Tattva. Madhvacharya fala isso, Srila Madhvacharya, que todo mundo tem os olhos cobertos pela cortina de Maya. Todos. Por isso que quanto mais grosseira essa cobertura é, porque quanto mais grosseira é porque é mais ignorante, tem menos conhecimento. Quanto mais grosseira essa cobertura é, menos a aceitação, a visão de Deus. Menos. Imagine só. Imagine isso. Tanto é que, para um homem comum qualquer, se falar de Deus, esse negócio de Deus, Deus não existe, não é? Quando vai despertando um pouquinho, começa assim, tal. Bom, não sei quem é, mas sei que é uma inteligência superior. E vai, não, sei que é tudo, que é amor, que é luz, e vai avançando. Mas, grosseiramente, quando é bem tolo mesmo, assim, bem materialista, Deus não existe. Deus não existe. Hiranyakashipu perguntou para Prahlada, esse Deus seu é verdade mesmo? Ele é melhor que eu? Porque eu sou poderosíssimo. Prahlada falou, meu pai. Se ele é, então ele vai ter que chegar agora para te salvar, porque eu vou te matar. E isso ele viu como ele se deu mal. E ele viu. Perguntou para Prahlada, esse Deus seu, você fala que ele está... exatamente como o Madhvacharya explicou. E as pessoas tolas, o homem comum, não consegue ver que Krishna está presente em toda parte, a cada momento e em todas as circunstâncias. Não consegue. Pessoas ignorantes não conseguem, não aceitam isso. Então, com essa tolice, Hiranyakashipu perguntou para Prahlada, bom, você já me falou demais desse Deus seu. Se ele existe, mesmo se ele é superior a mim, ele vai ter que te salvar agora, porque agora eu vou te matar. Ele está aqui, meu filho? Tá, meu pai. Ele está dentro aqui dessa pilastra, desse palácio aqui, ó, mostrou a pilastra. Prahlada falou, com certeza, tá. Ele está dentro de cada átomo. Ele está dentro de tudo. E ainda assim fora de tudo. Então agora ele vai ter que sair daqui para te salvar. E esmurrou a pilastra e isso saiu Adbhuta Narashinha, Krishna na forma da ira personificada por ver o seu devoto passando medo, perigo. Falou, agora apareceu. Krishna aparece metade homem, metade de leão, Adbhuta Narashinha, pega o poderosíssimo Hiranyakashipu e estraçalha o abdômen dele, se enguirlanda com as tripas dele e acaba com a farra dele, com a festa dele. É assim, Paritranaya Sadhunam Vinashaya Jaduskrita. Krishna falou, eu apareço sempre para proteger o meu devoto, o piedoso, o Sukritina, e aniquilar com o Duskritina, com o canalha, com o malandro aí. Então foi assim, esse é o exemplo. Então isso que Prahlada está falando do Avaduta, e que o Avaduta Paramahansa está falando de Prahlada, é tudo a mais pura verdade. A mais pura verdade. Então mesmo para nascer uma família de demônio, mas ainda assim, porque ele teve um mestre espiritual e foi iluminado, ele era um vidente da verdade também. Então, o Brahmana Santo disse, ó melhor dos Asuras, claro, só pode ser o melhor dos demônios, alguém que tem esse conhecimento, essa visão, esse caráter, essa atitude, que é reconhecido pelos homens avançados e civilizados. Lógico. Tem gente que sente muito orgulho de ser bajulado, reconhecido, adorado por tolos. Esse é outro tolo. Esse é outro tolo. Que diferença faz um bobo ficar falando que você é incrível? Que diferença é? Que peso tem isso? Agora, quando as pessoas avançadas, eruditas de verdade, reconhecidamente
plenas de conhecimento, falam, essa é a grande personalidade, como o Avaduta está falando de Prahlada, isso aí tem que ser valorizado. Então, que é ser conhecido pelos homens avançados e civilizados. Basta ver o quanto o maior dos avançados e civilizados, Srila Prabhupada, elogia Prahlada, glorifica Prahlada, pronto. Isso corrobora o que o Brahma Avaduta está falando, não é? Estás a par das diferentes fases da vida. Claro, claro. Devoto vidente da verdade, um devoto como Prahlada, não vai conhecer todo o sistema de Varna e Ashra, todas as fases que alguém passa nessa existência. Como não? Não conhece qual é a posição do Shudra, do Vaishya, do Kshatriya, do Brahmana, né? Não conhece qual é a posição do Brahmacharya, do Grihastha, do Vanaprastha, do Sannyasa. Conhece tudo. Por que as coisas acontecem? O significado de tudo, conhece tudo. Então, porque tem olhos intrinsecamente transcendentais, e com eles pode ver o caráter de um homem, e assim conhecer com toda clareza os verdadeiros resultados de se aceitar e rejeitar as coisas. Aqui ele concluiu justamente com o que falávamos ontem, que Srila Rupa Goswami falou, o Anashaktasha Vishayan Yatraham Payum Yatrahani Bandha Krishna Sambanda, Sambande, Yukta Vairagya Muchate. O que é verdadeira renúncia? O que é realmente aceitar as coisas? Aceitar tudo que é favorável para o avanço espiritual, para o entendimento transcendental, para a vida espiritual, para o prazer do Senhor transcendental de Krishna, e rejeitar tudo que é desfavorável. Rejeitar tudo que atrapalha isso e aceitar tudo que é favorável a isso. Então o mal não está nas coisas, o mal está em como essas coisas são usadas. O mal não está em nada, o mal está na atitude do ser humano. Não é assim? É assim. Então, falávamos ontem do nosso canal do YouTube, na internet, da Rádio Hare Krishna. Está cheio de canal de pornografia, pedofilia, incentivando o suicídio de crianças, de adolescentes, incentivando a degradação do ser humano, ensinando a roubar, matar, prejudicar os outros. Está cheio aí no YouTube, está cheio aí. Está cheio de rádio matraca que só fala porcaria aí, para Jalpa o dia inteiro. Mas a Rádio Hare Krishna não, o nosso canal do YouTube não. É o mesmo veículo, só que estamos realmente usando devidamente com o prazer de Krishna da maneira correta. Enquanto que outrem, por ignorância, não faz o mesmo uso. Então, a pessoa brilhante, inteligente, de verdade, é isso aqui. Conhece quem é outra pessoa brilhante, inteligente, de verdade. Quem sabe fazer uso das coisas, aceitando e rejeitando de maneira correta. Porque isso evidencia quem é a pessoa. Então, podes ver o caráter de um homem e assim conhecer com toda clareza os verdadeiros resultados. O que isso gera? Qual é a reação dessa ação de aceitar e rejeitar? Resultados de se aceitar e rejeitar as coisas. Aceitar com consciência iluminada, com consciência de Krishna. Rejeitar com consciência iluminada, com consciência de Krishna. Isso é Karma Yoga, isso é ação em consciência de Krishna. Isso é aceitar a ação na inação e a inação na ação. Isso é comportamento transcendental. Isso é ter conhecimento. Então, Prabhupada falou, devido à sua visão pura, vidente da verdade, iluminado, associado ao serviço devocional que ilumina, como falávamos ontem no capítulo A Opulência do Absoluto 10.10 do Bhagavad Gita, né?
repetimos ontem, Shansatata Yuktanam Bhajatam Priti Purvakan em êxtase. Tadami Budi Yogantan Janamapayati. Krishna falou para aqueles que prestam serviço devocional a mim, se rendem a mim e me adoram com amor transcendental, espontâneo, estático. Para eles eu dou a compreensão de mim, para eles eu me revelo, eu dou a inteligência através da qual eles podem vir a mim. É isso. Então, esse é o poder do serviço devocional, esse é o poder da visão transcendental, esse é o poder da visão transcendental que fixa alguém no caminho certo, no caminho do serviço devocional. Devido à sua visão associada, pura, associada ao serviço devocional, um devoto puro como Prahlada Maharaj pode entender as mentalidades alheias, pode entender tudo que cerca ele, todo mundo que ele olha, ele vê, isso aí eu já sei. Fica na dele, mas está entendendo tudo. Um devoto como Prahlada Maharaja não encontra dificuldade alguma em estudar o caráter de outro homem. Prabhupada fala, o devoto, o verdadeiro devoto, é o maior dos psicólogos, é o maior dos sociólogos, é o maior dos tudo, maior dos filósofos, maior dos conselheiros, dos médicos, a gente duvida. A gente duvida, porque a gente está baseado só nos sentidos materiais limitados, condicionados pela energia ilusória, limitados, com a mente descontrolada, dushtamana. Mas aqui nós estamos falando de alguém que tem total controle da mente e sentidos perfeitos, não imperfeitos. Então é esse o estágio que alguém chega de perfeição ao ouvir, seguir e servir uma pessoa pura, santa, iluminada, que vê com os olhos da transcendência, com os olhos das escrituras, não com olhos materiais. Alguma dúvida, alguma pergunta? Não é assim? Todas as glórias sejam para Srila Prabhupada. Jai Srila Prabhupada. Jai.